O nome dele é Max Queiroz Santos. Ele foi colega de trabalho meu, né? A gente trabalhou junto, foi meu gestor durante muito tempo. Ele que é formado em administração de empresas, tem pós-graduação em redes de computadores, também tem pós em tecnologia de gestão pública e responsabilidade fiscal. Criou toda uma carreira no setor financeiro, mas com um olhar muito peculiar, que é o olhar da área de tecnologia, né? Que suporta os sistemas. Importante lembrar hoje, pessoal, que o setor financeiro ele é 99% tecnologia e 1% inspiração, né? Então, para receber aqui no nosso programa com muita felicidade, Max, seja bem-vindo. E antes de te passar a bola, já queria te fazer uma pergunta. Quem é esse tal desse Max? Legal, obrigado. Difícil falar da gente. Bom prazer estar aqui, Gabriel. Obrigado por me receber aqui. Falar um pouco, então. Eu tenho uma carreira, foram 35, mais de 35 anos no Banco do Brasil, né? Me enveredei desde cedo, meu pai me colocou, eu moro em Brasília há muito tempo, nasci na Bahia, e desde cedo meu pai me colocou para uma paixão que eu tive por TI, né? Em 82 eu fiz o primeiro curso de Basic, aí tive TK 85, e dali Atari, né? Então, cara bem nerd, né? E por ali foi, acabei entrando no Banco do Brasil. Meu pai foi do Banco do Brasil. Em Brasília tem uma classe muito forte de pessoas do Banco do Brasil, né? De formação forte. É uma classe que eu tenho muito orgulho de pertencer, de pessoas com uma excelente formação. E Brasília tem uma excelente formação esportiva. Então, desde cedo, eu pratiquei muito esporte também, que me ajudou na carreira, né? Na questão de inteligência emocional, de equilíbrio, de parar para pensar as coisas. Então, entrei cedo, entrei com 14 anos no banco, trabalhei em agência, segui toda a linha de carreira até chegar na área de tecnologia, que era o grande sonho da minha vida. E aí fui trabalhar e fiz parte de um grupo de elite ali, né, durante 26 anos, em que a gente teve acesso desde a estrutura de computadores de pequeno porte até a estrutura de computadores de grande porte, né? O Banco do Brasil aqui em Brasília tem 2 data centers, e se você colocar na mesma cidade, nós somos, salvo engano, o 6º maior data center em termos de capacidade do mundo, né? Então é de dar orgulho, porque assim, em termos de tecnologia tem uma massa de dados absurda, né? Estamos chegando aí na casa do exabyte. A gente tem, em termos de link, né, comunicação com todo o país e com o mundo. E em termos de telecomunicações também eu tive um aprendizado fantástico. A gente acaba mexendo de fio a pavio. Cheguei a configurar modem, né? E depois acabei enveredando pela área de sistemas operacionais. Nessa área de sistemas operacionais, eu tive o prazer de trabalhar desde a tecnologia RISC, tecnologia CISC, né? Computadores da Sun, da falecida Sun Microsystem, uma formação forte aí em sistemas em Unix, depois Linux e software livre, até a parte de sistemas de grande porte mesmo, trabalhar com assembler, trabalhar com sistema operacional de mainframes, EOS, MVS, VM, né, fortemente. E aí, depois enveredando pela área de arquitetura, que também foi uma delícia trabalhar com o desenvolvimento de sistemas e como que as coisas se integram e funcionam. Só que a gente aprendeu a falar uma linguagem de quando o banco lança uma campanha para lançar um novo produto financeiro, o que é um empréstimo, o que é um CDC, o que é o crédito. Aquilo ali se transforma em bits e bytes. A gente tem que saber traduzir isso numa linguagem que as coisas funcionem e não parem. Você não vai aceitar que quando você vai pagar sua conta no cartão de crédito do seu jantar, o sistema do banco esteja parado. Então, a gente costuma dizer que a gente tem obsessão por disponibilidade. Então, não existe janela mais, né, de manutenção. E eu me orgulho de ter ajudado a construir tudo isso. Foram muitos anos falando com muitos gringos, né, desde da Ásia até os Estados Unidos, e a língua mãe, o inglês, né? No meu caso, um baianglês, né? Que a gente tem que se virar para entender. Eu tenho orgulho porque o que a gente faz aqui no mercado financeiro, não só o Banco do Brasil, acho que nós estamos no primeiro nível, nós estamos acima de muita gente boa, na minha visão,
uma capacidade, uma resiliência de sistemas que talvez eles não tenham, a velocidade que a gente tem aqui, com certeza nos Estados Unidos não tem. E mesmo os chineses têm que trabalhar muito para nos alcançar, apesar da questão deles terem acabado com dinheiro de papel lá, né? Mas é por aí, tá? Falei bastante aí, eu acho que deu para entender mais ou menos. Eu sou apaixonado por tudo em tecnologia, cara, e tenho muito orgulho de ter trabalhado com pessoas como você. A gente aprende com quem a gente trabalha, e a classe que eu fiz parte, que eu faço parte, me ensinou muito. Eu tenho muito orgulho disso, foi muito bacana. Tem sido, né? O banco, realmente, em termos de tecnologia, cara, ele é elite, é ponta, é pioneiro, né, desbravador. Eu lembro, a gente falava muito isso quando eu trabalhei na diretoria de gestão de riscos, né? O Banco do Brasil, ele é anterior ao Banco Central, né? A complexidade contábil que a gente tem nos sistemas do Banco do Brasil é muito superior à complexidade do COSIF, né? Daquele código que é contábil do Banco Central. Eu tive a oportunidade, cara, de lá na Risco, a gente teve uma época que o diretor, ele foi instado a assinar, talvez você tenha ouvido falar disso, a assinar um tratado de não proliferação de armas nucleares, porque a tecnologia estava comprando uma máquina tão violenta, uma tal de E25.000, um negócio desse, era um troço tão absurdo que era usado em usinas nucleares para cálculo de bomba atômica. Sabe o que é isso, cara? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Nessa época aí, a líder de processamento de médio porte era a Sun, que é a Stanford University, né? Uma das famosas Big Techs, acabou sendo comprada pela Oracle, e ela tinha uma tecnologia de máquina que, da linha E, né, que depois virou F, tinha E10.000, E25, E15.000, tinha uma linha de computadores RISC de altíssima capacidade de processamento. O processador era feito no Japão, pela Fujitsu, que tinha mainframes também. E o sistema operacional Unix da Sun, Solaris. Só que o caso de análise de risco no nosso país é um negócio lindo, né? Porque, por exemplo, no caso da área de risco, a gente comprou um sistema chamado Algorithms da RiskWatch, uma empresa canadense que se espalhou por todo mundo, e o profissional de risco... Depois a IBM comprou, né? A IBM comprou. A IBM comprou. Mas o profissional de risco que trabalha com esse tipo de tecnologia, ele não pode ser caracterizado só como um profissional de risco, entendeu? Porque o cara ele faz script shell, ele programa, ele entende de risco de mercado, risco de capital, ele entende de máquina, ele é um profissional diferenciado. Se o mercado estiver ouvindo aí, é bom saber. Os profissionais de risco que tem no mercado financeiro brasileiro são diferenciados em relação aos Estados Unidos, Canadá, porque há um mix. O cara entende de tecnologia e entende de risco. A gente tem até uma dificuldade com isso, tá? Porque muitos deles precisam de acessos que só o suporte técnico, só alguém mais especializado, um analista de TI tem, só que você não pode restringir um acesso para exatamente fazer cálculos dessa magnitude. São cálculos realmente muito puxados, né? Eles ficam horas, dias, né, processando, e você tem cada vez mais que comprar máquinas de maior capacidade. Essa E25, até pouco tempo atrás, estava no ar aqui, rodando o sistema de análise de risco da Algorithmics, né, que hoje é da própria IBM, mas que é de uma empresa especializada do Canadá, chamada RiskWatch. Bem interessante, né? Não, é incrível. Eu trabalhei com o RiskWatch, né? Eu cheguei a trabalhar com alguns modelos lá do RiskWatch na área de risco. E, assim, é incrível o quanto a gente tritura a informação e ela chega mastigadinha, assim, chega assim, só o filé mignon lá no conselho, na época chamava Conselho de Risco Global, que junta os 9 e alguns diretores, né, que são convidados, e aí o chair desse conselho que faz as apresentações era, na época, o diretor de risco, né, e aí ele trazia para lá, para essa reunião, todos os dados do VAR, né, que a gente chamava, que era o valor em risco de cada linha de negócio, de cada produto, quando eles faziam isso numa apuração global, né, descontava valor... Uma margem de assertividade, né, fantástica, né, uma margem, digamos, mínima, né? Era 12 casas depois da vírgula, Exato. cara. 12 casas depois da vírgula. Era um negócio assim brutal para bater aqueles cálculos ali na 12ª casa, era uma coisa louca. Então, realmente, a área de TI do banco e essa área de risco é uma área assim que é de dar orgulho mesmo. E eu acho muito interessante, Max, como você trafegou bem
dentro desse mundo, né? Porque você passou por várias áreas, área de processamento, área de arquitetura, e que não necessariamente são áreas que falam a mesma língua, né? Se você pega um cara e joga para outra, é, como se ele é, começasse uma empresa é. nova. Assim. Eu fico impressionado como é que você conseguiu É, transitar, cara. na área, a TI é que nem medicina, né? Eu costumo falar, você tem o pronto-socorro ali, que é os caras que atendem o incidente de primeiro nível, que fala uma linguagem. Você vai desenvolver código, você fala assembler, né? Fala uma linguagem totalmente diferente, né? Você vai para uma área de infraestrutura, de projeto, você fala outra língua, né? E quando vai para a área de arquitetura, aí acabou o mundo, né? Aí você tem que traduzir, você é um grande tradutor, né? Porque tem que conseguir falar com as diferentes tribos, né? Cada tribo de uma ideologia, de uma religião. Muitas vezes a defesa técnica é uma defesa religiosa, porque você está convicto de que aquela é a melhor tecnologia, ou de que aquela é a melhor solução, o melhor jeito de atender a coisa. E a gente acaba aprendendo que não existe um único jeito, né? Você tem diversas formas de enxergar e entender a dor do cliente, entender o que está doendo, onde, o que está pegando de verdade. E aí você tem que conversar, trazer para dentro de casa e conversar com as diferentes tribos. E olha, são idiomas diferentes, cara, são idiomas diferentes. O arquiteto, eu acho que é um papel bem nobre, eu acabei indo só no final para essa área, mas é um papel diferenciado, porque você acaba sendo um tudólogo, né? Aquele cara que tem que entender um pouquinho de cada coisa, ainda que você seja especializado, e sempre você vai ter. Estava vendo o podcast do Tim Ferriss, não sei se você conhece o Tim Ferriss, mas ele é autor de alguns livros, tem um trabalho 4 horas por semana, bem interessante, né? O Tim Ferriss tem uma teoria de que hoje o profissional, não importa a área, ele tem que ser generalista e não especialista. Então, assim, a gente, na área de TI, tem uma convicção de que você tem que ser especialista. E o Tim Ferriss, ele defende o contrário. Ele defende que você, ainda que você seja especialista em alguma coisa, você tem que cobrir o máximo de áreas que atenda o desejo da tua empresa, do teu negócio, né? Então você tem que ser generalista. Acho que o arquiteto, principalmente o arquiteto de soluções, que é um papel que existe no mercado em várias áreas, ele acaba tendo ainda um pilar de especialização, mas ele tem que cobrir para falar com as diferentes tribos uma abrangência imensa de disciplinas de tecnologia e negócio, porque negócio fala uma linguagem, tecnologia fala outra. Ainda que assim, nos últimos anos as coisas estão se misturando, que eu acho que logo a gente não vai ter tanta diferença entre negócio e TI, elas são muito próximas, né? São É quase verdade. que simbioticamente unidas, né? E deixa eu te perguntar uma curiosidade, Max. Como eu fui dessa área mais técnica no banco e também na Previ depois, né? Então, assim, tem alguns mitos que, com certeza, pelos cargos que você chegou, né? Como gestor executivo, né? Dessas áreas, tem uns mitos que eu queria saber se são só zoeira ou se é verdade. Tinha umas histórias, cara, às vezes acontecia do banco sair do ar, né? Era raro, Uhum. graças a Deus era raro, mas tinha vezes que caía tudo e ficava assim, pô. Teve uma vez que foi emblemático, acho que foi bem logo no final de uma greve, no dia seguinte, pós-greve, e ficou assim o dia inteiro, tudo parado. O banco deve ter perdido muito dinheiro aquele dia, ninguém fez nada. E aí tinha uns mitos que a tecnologia tem um clã ali dentro dessas tribos, né? Que seria o clã ninja. É. É a galera que some aí uma vez por mês liga, ó, é agora, vem aqui, resolve essa crise. É contigo. Joga 6 gênios ali dentro de uma sala e os caras resolvem a crise. Existe isso ou é mentira? Cara, vamos lá. Eu tenho até uma história, uma fábula de Ésopo aqui para contar sobre isso, mas vamos lá. Não, cara, o mercado bancário brasileiro, não só o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, todo mundo teve a mesma origem, né? O início do mercado financeiro teve muita simbiose com o início dos mainframes. Então, no mundo todo, se pegar a Deutsche Bank, Bank of America, JP Morgan, se você pegar o Banco da China, o Banco da Agricultura da China, todos têm mainframe, cara. E o mainframe ele tem uma característica de altíssima disponibilidade e resiliência a crises. Contudo, o mainframe também tem uma característica de ter os bancos de dados em cluster. O que é em cluster? Eles
não importa em qual máquina você instale, você de qualquer lugar você acessa os dados, entendeu? Então, assim, essa obsessão por disponibilidade, por acessar de múltiplas interfaces, seja do seu computador, seja da console, do celular, isso tem um preço, né? E então as manutenções são cada vez mais difíceis de ser feitas porque você não tem uma janela. Você pode usar o cartão de crédito hoje e mesmo, sei lá, 10 anos atrás em qualquer horário, né? O que ocorre é que na arquitetura de TI existe um termo para os sistemas que rodam em mainframe. Isso vai ser quebrado, está sendo quebrado nos últimos anos, mas eles são monolitos. O que é isso? É que você pode ter o sistema de cartão, sistema de conta corrente, banking é tudo igual, não importa o banco, né? Basicamente são 5 pilares, né? Investimento, empréstimo, conta, né? Você tem transações contábeis, né? Débito, crédito e estorno para cada uma delas. Então, assim, esses sistemas eles acessam o dado que é disponibilizado num banco de dados em cluster, quer dizer, ele se comunica um com o outro em tempo real. Quando você tem um erro de grande proporção, seja uma falha física, seja uma falha lógica, esse erro pode contaminar os outros sistemas. É raro acontecer, porque você tem a redundância da redundância da redundância. Mas quando ocorre, um sistema que a gente chama de monolito, porque ele chama o mesmo banco de dados, ele indisponibiliza. O tempo de reação dessas arquiteturas, né, de banking é de segundos, mas é o efeito do bater das asas da borboleta no oceano, quer dizer, esses segundos. No data center representam minutos, né, no cliente final. Então, por mais que você tenha redundância, múltiplos data centers, equipamentos, você vai ter sempre a possibilidade de uma falha física ou de uma falha lógica ou de uma falha humana. Acontece, é menor, mas acontece. Agora, é muito difícil você ter um ninja que chegue lá e dê um Ctrl-Alt-Del no mainframe. Não existe Ctrl-Alt-Del no mainframe, não existe essa possibilidade no mainframe, né? A gente, hoje, com os data centers, você bloqueia até o acesso. Eu não acessava o data center do banco. Por mais, assim, por mais que você tenha patente mais alta, você tem sempre as segmentações em que você deixa as máquinas lá, congela, é frio, né? É desagradável, é separado, o ambiente é para poucos acessarem, né? Então, hoje eu diria que não importa qual seja o banco, mas os grandes bancos no mundo, não só no Brasil, eles têm a mesma arquitetura, que é uma arquitetura monolito. E a grande eficiência, a grande vantagem dessa arquitetura é a disponibilidade, né? Se você comparar com o Nubank, com os bancos digitais. E o grande ponto de melhoria seria a contaminação. A contaminação de um determinado segmento pode trespassar para outro segmento. Então, por exemplo, você tem um problema numa máquina, num determinado componente, lógico ou físico, do conta corrente, ele pode contaminar o cartão de crédito ou investimento. Isso ocorre na maioria dos bancos. Existe, com as fintechs, né, o que a fintech faz? Ela faz uma coisa, uma única coisa muito bem feita. Então, as startups, principalmente da área do segmento financeiro, elas começam fazendo, por exemplo, eu só lanço o cartão de crédito, eu só lanço um determinado produto de transferência, o Pix. Então, eu tenho um único banco para um único produto, entendeu? Então, isso faz com que você tenha menos contaminação quando você lança o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto produto, mas gera mais complexidade de administrar. Essas empresas elas crescem em lucro exponencial, mas elas crescem também, assim, sai de equipes de 30, 40 pessoas para equipes de 1.000 pessoas da noite para o dia. Então, a complexidade no mundo, né? Você tinha um mundo... Eu gosto muito de uma frase do Guga Stocco, que é um cara do mercado financeiro que eu acabei fazendo amizade, mas ele disse que assim, o mundo era complicado. Até pouco tempo atrás era complicado. Você tinha algumas variáveis e como analista de TI, você sabe disso, você era um bom analista, Gabriel. Qual é o trabalho do analista? Eliminar as variáveis, reduzir o número de variáveis para resolver o problema, né? Mas quando você tem milhares de variáveis, é difícil você ter uma variável ou duas para trabalhar. Você tem muitas, então é um mundo complexo. Então o Guga Stocco é um mentor que eu tenho, né? Fala assim, ó, você tinha um mundo complicado e agora nós temos um mundo complexo.
O mundo lifelong learning, você está sempre aprendendo, né? E o comportamento está É, sempre evoluindo. não, sem É dúvida. isso. Não, Ah, mas e conta aí. tem uma anedota sobre o que você falou. Uma vez eu fiz parte de um grupo de elite mesmo. A gente tem em todo lugar, né? E aí eu estava em Brasília e o diretor chamou e falou assim, ó, vai com mais 5 caras para o Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro a trabalho, né? Porque lá na Senador Dantas tem um prédio de 40 e tantos andares, com muita coisa da área financeira e alguns equipamentos de altíssimo nível de TI, né? Nos andares ali, eles fizeram até um andar que é quase que um data center, e está parando tudo lá. E a gente tem que descobrir, ninguém sabe o que está acontecendo, está parando tudo, está caindo, são milhões e milhões de reais, de dólares, a economia não pode parar, a gente tem que dar um jeito naquilo ali. Vê lá porque a coisa está feia. Vai para o aeroporto, compra passagem e vai para lá. Nós fomos em seis tudólogos, né? E chegamos no Rio de Janeiro, assim, desesperado para saber o que era. Fomos para o 7º andar. Quando a gente chegou lá, a gente não viu nada. E saímos correndo, todos os andares. E nada, e tudo parado, e nada. E a gente desceu, falou assim, putz, cara, o que a gente vai fazer? Vamos ali, vamos fazer um lanche rápido para decidir sem que ninguém ouça, porque assim, não é possível, cara. Não achamos nada. Sabe o que estava acontecendo? No prédio do lado tinha tinha uma garagem, cara. Eu nunca tinha visto isso, só no Rio mesmo, né? Tinha uma garagem com vários carros pendurados, tipo um cabide. Pegava o carro, pendurava e colocava. Os caras estavam dando manutenção no elevador dos carros lá. E aí o prédio trepidava, e a trepidação parava o sistema, inclusive o risco ótico, que você trabalhou tanto. E aí parou tudo por conta da trepidação da manutenção. Mas nós demoramos umas 4 horas para descobrir isso. E foi o maior tempo que eu acho que tivemos sistemas com variantes de indisponibilidade. Não ficou 4 horas parado, mas parava e você não sabia por que estava parando. Né? Mas uma trepidação no prédio lá. Já a sala de gerenciamento, acho que nós fomos uma das primeiras, né? Antes do bug do milênio, a gente já tinha montado essa sala que o pessoal chamou de NASA no início, porque você colocava vários telões. Naquele momento, a tecnologia que se usava era quase que de um pendrive, Gabriel. Eram vários monitores com uma pétala de rosas em cada monitor desse, se comunicando, e a gente usava a tecnologia da Sun Microsystem para exportar a tela que estava no computador para o telão. E aquilo exigia uma memória. E a memória, cara, era uma memória flash, que se chama, que é uma memória de curta duração. Então, você perdia a cada ciclo de 1 minuto, você perdia tudo que estava ali. Então, havia que ter uma rede de alta velocidade para ficar transmitindo em tempo real aquilo. Tinha uma firma canadense que fazia a estrutura do telão. Então, a gente reconstruiu isso. Eu acho que cada vez que a tecnologia foi avançando, nós fomos reconstruindo. Hoje nós temos mais de 2 salas ali, com 200, 300 pessoas. É de dar orgulho. É bem bacana, consegue um tempo de resposta para incidente. A nossa área de negócio nunca está satisfeita, mas acredite, a velocidade de resposta para um incidente ela é absurda. E o nível de preparo que tem que ter para responder em tempo real o que vem ocorrendo, desde uma âncora no fundo do mar, né, uma fibra ótica que se parte, até um problema mesmo, mas financeiro, contábil, de erro humano, ele não passa de 1 hora, 2 horas. Então, assim, só que aquele efeito marola, né, o efeito tsunami, ele varia mais do que isso. Então, às vezes, 1 segundo, 15 segundos de parada redunda em 1 hora, 2 horas. E a gente está sempre procurando fazer com que o sistema se autorrepare, né? Então, hoje, o maior desafio, acho que dos bancos na área financeira, é ter sistemas que atendam com pequenas partes de um serviço, que a gente chama de microserviço, e que eles tenham uma inteligência tal que eles mesmos corrijam a falha de comportamento. Então, se o gerenciamento passa a não ser tão reativo e depender tanto de pessoas e tanto de uma sala de controle, mas a depender de análise da mudança de comportamento, uma forma mais preditiva. Se a mudança de comportamento da transação de transferência, do Pix,
ela caiu em termos de número de transação, isso significa que alguma coisa está errada, porque eu tenho um comportamento padrão para aquele dia, para aquela sazonalidade do mês, e se eu estou muito acima ou muito abaixo, eu preciso me autocorrigir enquanto sistema. Então, hoje, a sala ela passa a ter menos necessidade de pessoas e passa a ter mais necessidade de pensar o comportamento humano. É interessante isso aí, né? Colocar mais inteligência artificial e analítica. É bem bacana esse trabalho. É um mundo sem fim, né? Max, o papo está muito legal, cara, mas estamos chegando ao fim do nosso tempo. Queria te agradecer Legal. muito a disponibilidade e te passar aí para tuas palavras finais. É só agradecer. A gente, assim, eu sou um cara assim, apaixonado por TI. Você sabe que onde eu passei aí na Previ, fiz muitos amigos. Tive muito orgulho de trabalhar, aprendi bastante sobre a Previdência e sobre a forma como o maior fundo de pensão da América Latina trabalha. Aqui no Banco do Brasil, em Brasília, a experiência é sempre fantástica, e trabalhar com o mercado de TI é um prazer. Então, falar da minha paixão aqui, posso ficar falando horas. Se me perguntar, cara, como é que está o Elon Musk com a Tesla ou com a SpaceX, eu embarco, cara. Porque é minha área, eu gosto, e vou ter sempre o maior prazer em falar disso. E, pô, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos aqui, cara. Valeu. A gente que agradece, pô, brigadão aí pela participação. E é isso aí, pessoal. Para vocês que são aí nerds, que são geeks, que gostam de TI, o mercado financeiro também pode ser para vocês, hein? Então, aproveita as oportunidades, porque, sem dúvida nenhuma, 99% de qualquer banco é tecnologia hoje. Não tenha dúvida disso, tá bom? Gente, então a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.